Fala, turminha, muito bom dia, bom dia. Bora para nossa análise aí dos índices americanos depois dessa queda toda que teve aí na madruga, né? Pra gente estar falando o que que a gente pode esperar aí para hoje no pregão, sexta-feira, né? Encerramento da semana, mas vamos lá. Vamos começar com um gráfico um pouco maior, né? Vamos estar olhando o Nasdaq no 4 horas para entender o que é que está acontecendo. Ele vem quebrando estruturas, né? Agora a gente percebeu aqui que nessa queda ele fez o choque, veio buscar liquidez, ele veio exatamente nesse fundo aqui pegar liquidez. E vocês percebam que durante a noite ele já reagiu, né? O preço já voltou a subir. Qual que é a coisa importante que vocês precisam estar atentos? Qual é a próxima movimentação do preço, tá? A gente tem alvo aqui embaixo, ó. Quando a gente olha o 4 horas, nós temos alvo aqui embaixo. Inclusive é alvo de 60, tá? Só que assim, do jeito que ele desceu, ele vai de uma vez, Emerson? Eu acho muito difícil, tá? Ele dá mais essa queda toda aqui, de mais 1000 pontos, mais 500 pontos aí, 4000 ticks, digamos assim, numa tacada só, né? Pode acontecer? Pode. Mas hoje é sexta-feira, né? Acho que muito foi por conta dos atritos aí que tá acontecendo. Eu não cheguei a ver o que que aconteceu. Mas assim, ó, o que que é a nossa expectativa que a gente tem no Nasdaq? E tudo que eu falar aqui, tá, turma, se aplica ao S&P também, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, já falando, a situação é praticamente a mesma, tá? Nós temos as mesmas regiões para observar, ok? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Nós temos aqui uma movimentação onde o que seria um ponto muito interessante para a gente estar procurando vendas seria esse ponto aqui. O preço vai chegar lá? Não sabemos, né? Vai depender da movimentação que a gente vai ter aí na abertura de Nova York. O que eu tenho aqui, não levem tanto em conta essa questão de premium discount, porque a gente está numa queda brusca, tá? E teria que ter uma mudança muito complexa para esse preço buscar as regiões de oferta lá em cima para poder dar venda. Então a gente tem que estar ciente nesse exato momento que o preço está em queda livre. E se ele está em queda livre, a gente tem que procurar por operar a favor dessa tendência, beleza? Se vocês pegarem para trazer aqui para o 15 minutos, aí sim vocês vão ter, tá vendo? Aqui a gente vai ter o range que a gente vai pensar em alguma coisa. Percebam que ele já voltou tudo o que ele tinha entregue de manhã. Aqui no gráfico menor, vocês percebem, isso aqui é um imbalance do 4 horas. Tá, então sendo um imbalance do 4 horas, eu vou deixar ele aqui marcado. Vocês têm aqui, ó, as marcações dentro do 15. Mas o que que a gente tem que entender nessa movimentação? Eu tenho alvo aqui em cima, certo? Eu tenho esse carinha aqui de alvo. Então tem essa extremidade de oferta, né? E eu tenho também esse ponto aqui no meio, que é esse imbalance, que está perto dessa extremidade. Então, o que que acontece? Eu vou ficar atento a esse movimento, a essa movimentação nessa região aqui. Ah, eu vou marcar o imbalance aí. Podemos até marcar, mas eu diria para vocês, se o preço chegar nesse imbalance, ele vai na extremidade, tá? Então, assim, tomem cuidado em relação a isso. Mesmo porque eu tenho até um outro order blockzinho aqui logo acima. Então, vamos deixar marcado, mas fiquem atentos que é aquele tipo de movimento que o preço pode fazer um sweep para cima para pegar liquidez para depois voltar. Sem contar que eu tenho essa região aqui, ó, também que pode servir de impulso para o preço ir lá para cima. O que vocês têm que entender é que aonde o preço está aqui não tem o que fazer, tá? Eu não venderia aqui, tá? Porque o Nasdaq, ele respeita muito essas situações e assim, ó, ele pode fazer aquela enganação aqui,
de manhã para empurrar o preço ali para cima. O que vocês têm que ter em mente é, hoje é uma sexta-feira, o mercado está fechando hoje de tarde, pode ser que ele fique meio travadão nesse meio aí, mas as opções que a gente tem aí para buscar por operações seriam, se ele voltar a capturar a liquidez, você encarar uma compra contra a tendência, que não seria o mais certo, ou ter paciência para ele chegar aqui, quem sabe aí na semana que vem nos dá na segunda-feira as vendas aí que a gente precisa, tá? Então fiquem atentos em relação a isso, tanto no Nasdaq quanto no S&P. Beleza, turminha? Então, bora falar do Dow Jones. Dow Jones também, ó, perceba que o Dow Jones ele já devolveu bem mais daquela movimentação de ontem, dessa movimentação de queda. O que você tem que estar atento ao Dow Jones? Essa região aqui, ó, porque ele pode ir ali em cima para aí sim dar uma continuidade nessa venda, ok? Ele quebrou estruturas, vamos colocar aqui no 4 horas também para vocês terem uma noção. Ó, só que ele chegou lá no alvo lá embaixo, tá? O Dow Jones com essa queda, ele chegou no order block lá de baixo. Vou só marcar aqui para vocês se situarem, ó. Tá vendo? Ó? Ele foi exatamente lá, bem certinho aqui, ó, no 50% do order block do 4 horas. E voltou tudo. Aonde que a gente tem a nova possibilidade de venda nele? Aqui em cima. Então, pode ser esse pullback aqui para dar continuidade. Seria continuidade na venda? Isso a gente não vai saber, porque se ele quebrar essa estrutura aqui, ó, aí a gente pode ter aqui e ele voltar a testar os níveis lá de cima. É aquela reversão, é o preço quando ele chegou no alvo e ele vai voltar a fazer o pullback para ver se vai ter reversão ou não do movimento. Então vocês precisam ficar atentos em relação a isso, beleza? Quando a gente traz para o time frame menor, ó, aí vocês vão ver que ele está exatamente no 50% no teste. E aqui, ó, e vejam como ele está querendo buscar liquidez aqui em cima. Então, um ponto que seria interessante de vocês pensarem em alguma coisa se o preço chegar nessa zona aqui de preço, nessa região aqui em cima, beleza? Então fiquem atentos aí para essas movimentações do Dow Jones. Desculpa. E o euro, né? O euro vamos lá, gráfico de 1 hora. Olha só, de novo, lembra que eu falei para vocês? Com a movimentação da noite, o que ele fez? Ele usou essa parte aqui de dentro para buscar liquidez e efetuar a compra. Aqui, ó, nós temos um movimento bem claro de aqui, ó, liquidez interna, fez do choque e voltou na extremidade. Quando eu falo para vocês do euro ser uma moeda bem técnica, é nesse sentido que eu estou falando, ó. Percebam que ele fez o choque e ele vai na extremidade, tá? Claro, às vezes, que nem a gente viu aquela queda que ele fez agora na semana passada, retrasada, quando ele está em forte tendência, ele não consegue retrair. Mas quando ele chega num alvo, num ponto de uma possível reversão para fazer pullback, para voltar a subir, aí sim ele tem movimentos mais técnicos, né? Ele tem movimentos de buscar mais a extremidade. E agora vocês têm que estar atentos pelo seguinte, tá? Ele fez essa movimentação aqui, capturou a liquidez, ó, começou a querer subir. E se ele engatar essa subida, ele tem alvo aqui em cima, tá? Ele pode buscar o alvo lá em cima. Então fiquem atentos a essa movimentação do euro para quem sabe aí se der oportunidade. Aqui, ó, por exemplo, vocês pegarem alguma coisa, de alguma oportunidade nessas regiões aqui, ó, tem order block aqui, dele pegar a liquidez aqui e dar continuidade na alta, tá? Aqui é interessante pelo seguinte, você tem esse order block aqui, deixa eu só remarcar aqui, ó. Você tem aqui a extremidade, que também pode ir,
tá? E você tem esse outro carinha aqui. Esse outro order block aqui. Tá? O que seria mais interessante? Claro, a extremidade, mas como aqui você tem um risco muito definido, para você arriscar uma entrada aqui, o teu stop ia estar logo atrás, logo aqui abaixo. Tomou stop, volta e tenta de novo lá embaixo, tá? Então, assim, por quê? Porque ele fez, no time frame maior, ele fez o choque. Então, isso valida, ó, tanto que aqui ele está mostrando, tá? Aqui valida uma possível entrada aí nessa movimentação, tá? Então fiquem bem atentos a essas movimentações do euro aí, beleza? E para finalizar, vamos falar do ouro. Vamos lá, dando uma olhada no 4 horas. Olha o tamanho do pavio que ele deixou. E olhem aqui, ó. O que ele fez? Lembrem-se do estudo que eu tinha deixado? Olha lá, deu a venda exatamente naquele pavio que eu tinha marcado no gráfico de 1 hora. Acho que nem era 1 hora, era 15 minutos. Foi lá buscar a liquidez. O que vocês têm que estar espertos aqui no ouro agora, tá? A venda ele deu aqui, tá? Foi uma venda que ele já deu. Para que possa confirmar alguma coisa, ele teria que perder esse fundinho aqui, para aí sim você pensar numa outra comprinha, buscando essa região para um possível pullback. Não podem esquecer de uma coisa, tá, turma? O ouro está em máxima histórica aqui. Então é uma região extremamente cara. Podemos ter uma realização grande, então fiquem atentos em relação a compras nesse nível de preço. Eu, particularmente, apesar de não estar operando ouro e ele está subindo em disparada, a gente já percebe o quê? Que depois desse ralizão todo que teve, ele já começou a ter realizações fortes, né? Aqui ele tentou dar um último suspiro e já começou a cair de novo. Para que ele possa reverter de fato, ele teria que perder isso aqui. Então, assim, o que eu enxergo aqui no ouro, tá? Um possível movimento dele, perdendo esse fundo, ele voltar a fazer uma correção justamente nessa região de liquidez aí sim, para ver se ele for subir de fato ou se ele dá continuidade no pullback, tá? Mas aqui onde ele está, nessa região, eu esperaria voltar para buscar vendas até esse fundo aqui, beleza? Lembrando, né, isso não é recomendação de compra, é a visão que eu tenho e a de vocês também pode ser diferente, tá? Eu sempre digo, nada é tão caro que não possa subir mais. O que vocês têm que fazer é reagir em relação ao que o gráfico está mostrando e assumir o risco de acordo com a análise e o capital de cada um de vocês, beleza? Então, turminha, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Não se esqueçam de deixar aquele like. Grande abraço a todos e um excelente pregão hoje.